O mundo que a gente vive é cheio de contrastes, dicotomias, desigualdades. Quando a gente fala de alimentos, então, as diferenças entre as populações do mundo são gritantes. Há milhões que não têm o que colocar no prato e outros milhões que já garantiram o direito ao acesso à alimentação, mas estão preocupados com a qualidade do que vão consumir. No momento em que o mundo se assombra com um vírus que não distingue classe social nem etnia, a questão da segurança no alimento vem à tona com muita força. Será que o pão nosso de cada dia e também as carnes, as verduras, os legumes, as frutas podem prejudicar a nossa saúde? A discussão sobre a segurança do alimento é realmente importante. Tecnicamente, um alimento é seguro quando ele chega à nossa mesa livre de qualquer agente que ofereça risco à nossa saúde. Em outras palavras, alimentos sem contaminantes químicos ou biológicos ou com resíduos abaixo dos limites que representam riscos à nossa saúde. O tema é complexo, mais que isso, a maneira como a gente produz os alimentos vem se desenvolvendo junto com o caminhar da humanidade, desde a pré-história. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou dois especialistas em novas tecnologias na produção de alimentos. O Cristiano Bala, que é doutor em ciência política e presidente da CropLife Brasil, e a Cristiana Correia, farmacêutica, doutora em toxicologia e diretora científica do Instituto Brasileiro de Toxicologia. Eu acho importante você saber que a gente está conduzindo essa conversa seguindo todas as normas de segurança sobre a pandemia do coronavírus. Nós e toda a equipe. Então, deixa eu começar com você, Cristian, você como um cientista político, conta pra gente como é que você desenhou ao longo do tempo esse cenário atual da produção de alimentos. Olha, Zeca, a produção de alimentos sempre foi um dos maiores desafios do ser humano. E quando ele se sedentarizou, há 10 mil anos atrás, quando a agricultura foi descoberta, quando o homem conseguiu dominar as plantas e começou a semear e a produzir alimentos de forma sedentária, ele naturalmente e de forma indutiva, ele já foi fazendo a seleção das plantas de acordo com a vontade e com a percepção que ele tinha da qualidade que aquela planta tinha, que aquele alimento ia gerar. Então ele já olhava ali uma semente um pouco maior ou uma planta que resistia a uma determinada temperatura, um calor ou frio, etc. E aquilo foi de forma quase que indutiva, quase que de forma empírica, levando a melhoramento genético das plantas. Não tinha um conhecimento tão sofisticado como a gente tem hoje, sim, mas isso foi acontecendo durante todo esse período da história humana até o século XX, quando finalmente a ciência entendeu o que estava se fazendo, que é a descoberta do DNA e a descoberta da genética. A partir de coisa de 70 anos atrás, foi possível fazer isso que o homem fazia de forma empírica nos laboratórios. Então a gente conseguiu alterar e utilizar e conhecer melhor os genes e dar muito mais qualidade para as sementes e para a saúde das plantas. Então foi um processo longo, mas toda essa tecnologia e chegar na transgenia é um processo bem recente. Para você ter uma ideia, no Brasil, só a partir de 98 que a transgenia entrou no mercado. Nos Estados Unidos, um pouco antes. O fato é que, assim, o melhoramento genético ele já acontece desde sempre. As pessoas nunca param para pensar nesse aspecto. Agora, quando a gente fala de produtos transgênicos, significa, claro, que eles podem receber, então, um gene de outro organismo. É isso, basicamente, né? Então, vem a primeira pergunta. Como é que a gente pode garantir que receberam outro gene, um outro alimento, como é que eles podem ser seguros? Olha, primeiro a gente tem que dizer que não existe produto mais testado e retestado do que o produto transgênico, né? Existe uma preocupação muito grande, porque é uma tecnologia muito sofisticada. Então, é feito um trabalho sistemático antes de se ter um produto no mercado, de ver qual é o efeito que a mudança daquele gene especificamente tem na vida da planta, né? Como ela se comporta na natureza com aquela alteração. Depois, qual o efeito que aquilo tem no meio ambiente e, finalmente, na saúde humana. Sim. Então, assim, tem um processo muito cuidadoso e muito lento, e ao mesmo tempo lento porque sofisticado e cuidadoso, para que você tenha certeza de que aquilo lá não tem efeito na vida da planta, não tem efeito no meio ambiente e não tem efeito na saúde humana. Então, assim, já são quase 30 anos, por exemplo, que nos Estados Unidos se consome produtos transgênicos, não há nenhum efeito sobre a saúde humana, já se identifica no campo que não há efeito sobre a natureza e portanto, garante-se
que não há nenhum efeito negativo na vida das pessoas. Está claro, então, que esse melhoramento genético trouxe muitos benefícios para as lavouras. Mas então, pergunto eu aqui, por que a gente ainda usa agrotóxicos, Christian? Essa é a grande pergunta. Se você tem a melhor planta, a melhor tecnologia, a mais saudável, por que você precisa usar o agrotóxico? Porque você tem as externalidades. A agricultura é uma atividade que você produz a céu aberto. Você tem a chuva, tem o sol, tem o vento, tem as intempéries da natureza. Então você tem os insetos, os fungos, o que a gente chama de ervas daninhas, que na verdade são plantinhas que nascem ao lado da planta principal. Ela não é daninha, não é malvada, ela só é uma planta que está ali do lado e ela tira a energia da planta principal. Então, para você tem que ter herbicidas, para você tirar essas plantas do caminho. Então, todo esse universo de externalidades exige uma tecnologia além da tecnologia biotech, né? Tem um aspecto fundamental que é o seguinte, principalmente se você regredir um pouco na história, você vê que depois da Segunda Guerra, principalmente na Europa e no Japão também, houve uma preocupação muito grande com a segurança alimentar. Então, se disse para aquelas sociedades, nós nunca mais vamos passar fome. Então, a preocupação daquela sociedade em produzir alimentos que garantissem a sustentabilidade e o fornecimento de alimento para aquelas populações, exigiu que também uma tecnologia nova para combater essas externalidades. Então, a indústria química entrou no jogo e começou a produzir produtos que pudessem atacar esses insetos, esses fungos e essas ervas daninhas. São os defensivos agrícolas, então? São os defensivos agrícolas que são feitos por empresas muito grandes, empresas muito antigas até. No caso, empresas europeias, que são as pioneiras, vamos dizer, da química tradicional. E as pessoas têm um certo problema com a química, etc. Mas a química é um processo da natureza, né? Então, justamente, deixa eu então chamar a Cristiana agora para explicar para a gente melhor. Cristiana, o que são esses defensivos agrícolas? Ok, Zeca. Defensivos agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos, né, como vocês já mencionaram, são produtos químicos, físicos, biológicos, que eles têm por objetivo proteger a lavoura, né, contra as pragas que podem comprometer tanto a produção quanto a qualidade do alimento, tornando, às vezes, ele até impróprio para o consumo. Dentro da toxicologia, que é a área que eu atuo, a gente também usa uma outra denominação que é praguicida, né, que é matar as pragas, eliminar as pragas. E o que seriam essas pragas? Então, a gente tem uma gama aí de organismos vivos que se incluem como pragas, vão desde os insetos, que a gente, né, mencionou a questão das nuvens de gafanhotos que estavam se aproximando, que estavam amedrontando aí os agricultores do sul. Isso vai desde o quê? Plantas daninhas, e outros micro-organismos como fungos, bactérias, vírus que podem atacar as plantas, né? E até dentro desse contexto é interessante fazer uma menção, por exemplo, os inseticidas domésticos, né, que a gente usa aqui para matar barata, matar o pernilongo em casa, eles também são praguicidas e muitas vezes o próprio ingrediente ativo que faz parte dessa composição também é usado na lavoura, porque ele vai ter a mesma finalidade. Ótimo. Agora, então, deixa eu voltar aqui para o Christian. Fora essas nuvens de gafanhotos, são raríssimas, eventuais, a lavoura brasileira sofre muito com pragas e doenças? Olha, Zeca, o Brasil fez uma revolução na agricultura mundial dentro de condições muito diferentes de todos os outros países que são grandes produtores de alimento. Então, você vê a Argentina, África do Sul, Austrália, Ucrânia, Rússia, Europa, Estados Unidos, Canadá, são países temperados. O único grande ator nesse cenário de produção de alimentos que é tropical é o Brasil. Então, no ambiente tropical, você tem uma condição de natureza muito diferente do que um ambiente temperado. Em todos esses países, você tem ou inverno muito rigoroso ou neve. E isso já tem um efeito sanitário que a natureza dá, uma interrupção no tempo. Sim. No Brasil, você não tem interrupção. É um país que você pode ter 2 ou até 3 safras no mesmo ano. Sim. Então é natural que você utilize em volume mais defensivos, que é uma coisa que muita gente também não entende, como é que a gente usa mais do que os outros países, assim, volume, se você tem 2, 3 vezes mais, você tem que usar mais. E outra coisa mais importante, você tem, além de ter 2, 3 safras, você tem uma quantidade de fenômenos da natureza muito mais intensa, intempéries, insetos, fungos, plantas daninhas. As plantas, aqui é a terra onde
onde tudo dá, né? Qualquer coisa nasce muito rápido. Então você tem que ter uma capacidade de combater essas pragas de forma muito mais incisiva. Sim. E essa revolução que o Brasil fez, eu acho que é muito interessante, porque é o único país grande do mundo que desenvolveu a tecnologia da agricultura tropical. Agora, com essa prática também, a gente ouve muito, ou lê muita reportagem dizendo, olha, o Brasil usa muitos produtos que não são aprovados internacionalmente. Eu leio uma reportagem dessa, o que eu tiro? Qual é a informação que eu tiro? Está correta? Não está correto, porque assim, para começar, não existe nenhum produto que é proibido no mundo inteiro que seja aprovado no Brasil. Então isso é importante colocar assim já para começar a conversa. Mas tem duas razões fundamentais que explicam isso. Primeiro, às vezes um produto não está registrado, por exemplo, na União Europeia. A União Europeia não produz soja. Então tem produtos que são para soja que a União Europeia não registra. Se está registrado aqui, é porque a gente planta soja. Sim. E às vezes essas coisas não são consideradas na conta que se faz por aí. E outro aspecto talvez mais interessante é o seguinte, muitos produtos ficam velhos. Você tem novas tecnologias que chegam, mas se esse produto novo não foi aprovado pela autoridade regulatória do país, então você não consegue aprovar. Ou ao contrário, um outro país já não usa mais aquele produto e a gente ainda usa, então esse produto não está mais naquele mercado, mas ainda está aqui, justamente porque a gente ainda não renovou, não trouxe tecnologia mais nova. Então, essas comparações têm que ser feitas com cuidado, porque senão parece que tudo está liberado no Brasil, né, como tem sido dito ultimamente. Você falou em renovação, em algumas ideias que acabam ficando vencidas. Claro que a gente pensa você falou de uma revolução de 50 anos atrás, 60 talvez. A agricultura que se praticava em 1950 é bem diferente da que a gente tem hoje. Acho que eu passo para a Cristiana aqui para perguntar também esses mecanismos, essas defesas que a gente usava naquela época são diferentes hoje, né, Cristiana? O que mudou? Sim, do ponto de vista toxicológico, a gente teve uma evolução científica muito grande e que conotou num perfil de toxicidade diferente desses produtos, né? Então, no pós-guerra, por exemplo, a gente teve inúmeros produtos que foram desenvolvidos que eram mais tóxicos até os inorgânicos à base de mercúrio, arsênico, até chegar nos produtos de hoje. Então, por que teve todo esse rigor, né? Essa análise mais exigente? Porque esses produtos, por exemplo, no desenvolvimento de novas moléculas, Zeca, a gente começa em torno de 1 milhão de moléculas e elas vão sendo analisadas, investigadas para atender esses critérios, a gente chegando em uma que vai ter essa viabilidade para ir para o mercado. Porque ela tem que atender a questão de eficiência agronômica, a questão de proteção, né, de cuidados com o meio ambiente e efeitos para a saúde. Então, ela tem que passar por esse crivo, então ela vai afunilando até chegar em uma que tem um potencial de poder ir para o mercado com a segurança adequada. Muito bem. Falando sobre esses efeitos que esses produtos podem ter, passo a palavra aqui para o Cristian agora. Qual é o impacto do uso desses defensivos agrícolas hoje? Olha, se você pegar os dados das Nações Unidas, entre 20% e 40% de perdas agrícolas ocorreriam se não houvesse defensivo agrícola, na média mundial, né? Então você tem aí um ganho de produtividade, na verdade. Você produz mais combatendo as doenças e as pragas. Depois você tem um barateamento do alimento, porque quando você tem estabilidade de fornecimento e quantidade, você tem um preço melhor. E talvez um ponto mais interessante é que quando você consegue maior produtividade naquele espaço de terra, você não expande para outras terras. Por exemplo, desmatamento, como o pessoal fica aflito com esse negócio da expansão da agricultura. Quanto mais você produz naquele espaço, com maior produtividade, menos desmatamento, menos ocupação de outras áreas. Agora, falando da gente aqui, da nossa saúde, Cristiana, deixa eu te perguntar, o uso de produtos químicos tem algum risco para a saúde de nós aqui, nós, consumidores? Ok. Eu acho que para responder isso, Zeca, eu primeiro vou colocar que para esse produto chegar na lavoura, né, ele tem um caminho bem longo, que é passar pela aprovação de várias instâncias aqui regulatórias. No caso do Brasil, a gente tem 3 ministérios que vão fazer essa avaliação. Então, a gente tem partir do Ministério da Saúde, através da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela vai avaliar toda a questão de segurança para a saúde, né, que não tenha nenhum problema para a saúde humana.
o IBAMA, que ele vai tratar da questão de meio ambiente, então toda a segurança para o meio ambiente, e o MAPA, que é a agricultura, que vai tratar da eficiência agronômica. Então, esses três, eles vão realmente, assim, tem muito criteriosos nessa avaliação, e isso não é diferente de outros países, viu, Zeca? A gente vê essa avaliação sendo feita na Europa, nos Estados Unidos, com a mesma rigorosidade, às vezes o Brasil é até mais rigoroso do que lá fora. Mas a questão toda é a gente trabalhar com a questão do uso correto. Então, foi aprovado, ele tem que ser usado de acordo com como foi aprovado, para que esse risco para o consumidor seja muito baixo, né? Então, para que a gente tenha essa segurança para a população, essa avaliação toda ela é extremamente importante. Mas eu queria que você esmiuçasse um pouco mais, Cristiana. Quais são os fatores que são levados em consideração nesse desenvolvimento de novos defensivos? Como é que a gente pode proteger as lavouras sem prejudicar, claro, a nossa saúde, o consumidor final? Sim. Acho que é importante colocar assim. A parte dos praguicidas, a gente pode considerar como uma das substâncias mais estudadas, dentre outras moléculas, outros produtos. Ele passa por uma série de baterias de estudos, né, que vão desde os estudos toxicológicos, os estudos de resíduos, estudos em campo. E nessa questão toxicológica, acho que é importante a gente colocar que vários pontos são estudados. Então, o potencial de causar uma mutação, o potencial de causar câncer, o potencial de causar uma malformação, né, nas crianças, no desenvolvimento, aí na gestação. Então, isso tudo é muito bem avaliado dentro dos estudos toxicológicos, né? Então, hoje, todas as moléculas elas têm que passar por esse crivo rigoroso de análise pelos estudos. O que a gente tem visto hoje em dia também é assim, os produtos mais antigos que não passaram por essa avaliação criteriosa, eles estão sendo reavaliados. Então, a gente vê que a nossa própria Anvisa, agora ela, né, notificou todos os produtos que vão ser reavaliados. Por quê? Não é uma vez registrado, nunca mais ele vai ser visto. Não, a gente tem que realmente usar da boa ciência, das atualizações que a ciência nos traz, para a gente poder o quê? Avaliar se esses produtos mais antigos também não vão trazer nenhum risco para a saúde da população. Olha, a Cristiana falou sobre esse rigor todo, essa seriedade com que isso tudo é feito, esse processo é feito, mas nós aqui no Brasil, a gente tem mecanismos de controle para fazer esse alimento chegar com segurança? Ele é produzido com segurança e a gente pode consumir com segurança? A gente pode, Zeca. A Cris falou muito bem. E no Brasil, a gente tem... Vou dar um exemplo de avaliação pública e uma avaliação privada, entre muitas outras. Por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem um estudo, um programa de estudos de avaliação de resíduos em alimentos, o PARA, né? Ele é feito de 2 em 2 anos. Pega uma amostra grande de alimentos e faz uma análise rigorosa para ver os resíduos. O último PARA, que foi publicado o ano passado, estabeleceu que 0,89% dos alimentos no Brasil tem um índice acima daquele que é, do ponto de vista agronômico, o limite razoável. Menos de 1%, então. Menos de 1%, e assim, é um índice que, se comparado com o modelo europeu, está mais baixo do que o do europeu. Né? Do ponto de vista privado, isso também já acontece. Por exemplo, a Associação Brasileira dos Supermercados já faz uma análise de rastreabilidade de vegetais e de legumes, por exemplo, para que ela mesma saiba, quando encontra algum produto com um índice acima, já avisa o produtor que vai romper com o fornecimento. Então, assim, isso já existe no Brasil e é sofisticado, apesar de muita gente ainda não saber. Mas será que é suficiente para garantir que a gente não vai ter nenhuma doença? Deixa eu perguntar para a Cristiana aqui. A gente pensa em câncer, malformação, outras doenças. A gente pode ficar sossegado com relação a isso, Cristiana? Ok. Eu acho que vale a pena mencionar que risco zero, Zeca, não existe para nenhuma atividade humana, né? Então, sempre que a gente for trabalhar com todas essas questões, a gente trabalha muito com um binômio que chamado risco-benefício. Então, nós vamos pesar realmente o benefício e avaliar esse risco. E o risco para a gente, né, que é uma ferramenta que nós estamos usando muito hoje dentro da avaliação desses produtos, a gente vai pesar tanto o perigo que ele oferece, que esses estudos toxicológicos vão fornecer para a gente, né, de entender se ele pode causar um câncer, se ele pode causar algum efeito nocivo,
quanto à exposição. A exposição ela é muito importante. Quais são as condições de exposição, como a dose, a frequência que você vai estar exposto. Então, nós vamos juntar esses dois parâmetros para a gente entender o risco. Entendendo o risco, a gente pode saber se ele é possível de ser aceito ou não, né? Então, é isso que a nossa agência hoje trabalha. Eu acho que vale a pena até mencionar, fazer uma analogia com a questão dos medicamentos. Os medicamentos, eles também passam por vários estudos pré-clínicos, né, esses toxicológicos, depois eles vão para os estudos clínicos, né, onde se estuda com populações, às vezes um número menor, até aumentando essa população. E o que acontece é que quando ele vai realmente para o mercado, que um número muito maior de pessoas vão entrar em contato, vão estar expostas a esse produto, a gente consegue enxergar, às vezes, alguns efeitos que a gente não viu nos estudos até aquele momento. Por isso, como o Christian colocou, a gente tem algumas ferramentas, que seria essa monitorização pós-comercialização. Então, no caso do medicamento, a gente faz um processo chamado de farmacovigilância. Então, você vai realmente ficar atento a qualquer sinal de efeito adverso que apareça. E para a parte dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos, praguicidas, isso também é feito. É uma monitorização, né, desses efeitos que podem aparecer do uso do produto no dia a dia. Então, com esses avanços todos, Cristiana, o Brasil acabou ficando com a fama do país que mais consome agrotóxicos no mundo. 5 litros de agrotóxicos por ano, cada brasileiro consome, é isso mesmo? Zeca, olha, a gente fica até às vezes apreensiva, né, e triste com essas publicações, porque às vezes a forma de apresentação do dado não é correta. Nós temos agora uma pesquisa bem recente que mostra que, na verdade, o Brasil é um país de extensão muito grande, um país agrícola. Então, a apresentação desse dado, a melhor forma seria o quê? O quanto se aplica de produto por hectare tratado, né? E quando a gente usa esse dado dessa maneira mais correta, a gente vê que o Brasil não está nem entre os 10 que mais utilizam aí os praguicidas. A gente tem na frente do Brasil, a gente tem Holanda, Japão, França, Inglaterra, tem vários outros países. Então, para você ter uma ideia, nessa pesquisa aí que surgiu, o Brasil foi apresentado que o valor seria de 2,3 kg de defensivo por hectare plantado. Na Holanda, esse valor chega a 20 quilogramas por hectare, né? Então, você vê que, na verdade, a informação ela precisa ser bem apresentada para ela poder ser interpretada corretamente. Então, na verdade, essa questão que o brasileiro consome tudo isso não é verdadeira. Ah, bem. Cristian, a gente falando agora de agronegócio, a gente sabe a importância que tem na economia brasileira. Se não me engano, você me corrige, o agronegócio é responsável por 1/4 do PIB nacional desse agronegócio, justamente. Exato. Isso significa que a gente está ali entre os países que mais produzem e exportam esses produtos. Isso significa que o Brasil está fazendo uma agricultura de ponta? Está fazendo uma agricultura de ponta e os números mostram isso. O Brasil, nos últimos 40 anos, dobrou a área de utilização da agricultura, que ainda, para você ter uma ideia, é só 7% da área total do país. Uau. E multiplicou por 7, quer dizer, foi a 360% o aumento de produtividade, ou seja, ele produz o mesmo alimento, muito mais alimento, na mesma proporção de terra. E isso, para você ter uma ideia, eu vou dar alguns números que impressionam. Em 1985, por exemplo, o Brasil produzia, em média, 600 quilos de feijão por hectare. Ou seja, pega 100 metros por 100 metros, dá 10 mil metros quadrados, produzia 600 quilos de feijão, menos de 1 tonelada. Hoje ele produz o mesmo feijão, 1 tonelada e 200. Você dobrou. O milho, então, é mais impressionante. No mesmo período, o milho você produzia, num hectare, 1.600 quilos de milho, 1 tonelada e 1,6. Hoje você produz 5,5 toneladas de milho. É uma produtividade muito alta, é uma quantidade de tecnologia muito grande investida. Evidentemente que há diferenças regionais e entre as propriedades, mas é um avanço realmente de nível internacional. A gente sabe que existe uma demanda crescente aí por produtos orgânicos justamente para evitar esses resíduos, para diminuir esses resíduos de agrotóxicos. Isso chega a ser uma tendência, Cristiano? Não, os orgânicos são uma atividade absolutamente legítima e faz todo sentido que exista um mercado de orgânicos, é um nicho de mercado, mas o problema
é que o orgânico não resolve a questão de produção de alimentos em grande quantidade e bom preço. O problema é que, como o orgânico não utiliza todas essas tecnologias de defesa vegetal, você precisa de mais espaço para produzir a mesma quantidade de alimento que a outra agricultura que utiliza essas tecnologias utiliza. Então, assim, o orgânico nunca vai substituir a atividade agrícola com os defensivos, você entende? Ele pode ser, o preço que o alimento médio orgânico tem é muito alto e as populações mundiais não vão ter como viver do orgânico. Então, é uma coisa que tem que andar paralela à agricultura mais intensiva. É uma opção, como você falou ali, justamente. É um nicho uma de opção. mercado. Aí, deixa eu perguntar para a Cristiana, do ponto de vista da segurança, eles são melhores? São mais seguros, Cristiana? Então, acho que primeiro, não há diferença na composição nutricional entre esses produtos. Então, acho que isso é a primeira questão importante de ser colocada. E segundo, que tanto os convencionais quanto os orgânicos, eles não estão isentos de risco. Né? A gente pode ter o quê? Um perigo inerente para cada tipo de produção. Então, dentro de toda essa questão, eu acho que para responder a questão de segurança, eu colocaria que o uso correto dos produtos usados em cada uma dos tipos aí de agricultura, ele é o mais adequado para a gente falar. Então, todo mundo que produzir de forma adequada, seguindo as boas práticas agrícolas, usando os produtos de acordo com o que é recomendado em bule rótulo, quer seja para uma finalidade orgânica ou agricultura convencional, a gente pode chegar na questão de segurança. Agora, não dá para falar se é mais seguro ou não, se a gente não pesar todas essas questões. Cristiana, super obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Zeca, essa oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa ciência aplicada aí à parte dos praguicidas. Obrigada. Tá ótimo. E aqui, para a gente encerrar, Cristian, parece que o caminho mesmo é esse profissionalismo no campo. É isso que vai garantir para a gente mais segurança com relação ao alimento que chega na nossa casa? É isso mesmo. Quer dizer, as palavras que marcam o momento atual são monitoramento e precisão. A agricultura se transformou numa atividade muito monitorada em todos os seus níveis, né? Inclusive na qualidade de tudo que se faz durante todos os processos. Ele tem muito equipamento novo, as novas tecnologias chegaram, você tem sensores, você tem, por exemplo, imagina que você pode, a partir de agora, identificar o foco do fungo ou onde estão os insetos e ativar ali, ativar aquele local com o defensivo. Você não precisa jogar em toda a plantação. Para dar um exemplo, então você tem aplicativos novos e isso está chegando já, tendo acesso a todos os produtores. Evidentemente que há uma diferença grande entre produtores maiores e mais sofisticados com menos sofisticados, mas é uma coisa que já está acessível rapidamente para boa parte da agricultura. Isso faz da agricultura um carro-chefe da economia brasileira. Então isso é uma coisa bonita para o Brasil. Muito bem. Cristian, agora eu te agradeço. Muito obrigado pelas informações e espero que assim a gente tenha ficado mais informado, a gente tenha tirado várias dúvidas sobre esse assunto tão importante que é a segurança do alimento que chega na casa da gente. Obrigado.